Oiê, tudo bem? Aqui é a professora Kelly. Hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a geografia da indústria. Nós vamos fazer uma volta, né, no tempo para compreender como se deu o início do processo de industrialização no mundo e quais são os principais modelos, né, que foram desenvolvidos, que foram utilizados. Bom, é importante a gente falar sobre as transformações geográficas provocadas pela industrialização. Então, o meio em que a gente vive, ele foi muito afetado, ainda é muito afetado pela industrialização. Cidades foram modificadas, lugares, né, foram alterados por conta dos efeitos desse processo de desenvolvimento da industrialização. Então, nós vamos ver que o crescimento urbano, a modernização agrícola e também a evolução dos meios de transporte e de comunicação são exemplos de fatores, né, que acarretaram mudanças no espaço geográfico. Nós podemos destacar, por exemplo, antigamente muita gente morava no campo, né, trabalhavam e produziam lá nas fazendas. Hoje, aumentou o número de gente nas cidades, a cidade aumentou. E tudo isso em decorrência da industrialização, com a criação de máquinas, né, de todos sistemas que foram alterando o próprio modo de vida da população e, consequentemente, o local onde elas vivem. Os modelos de industrialização são dois. Vamos falar aqui primeiro do modelo clássico, que é um modelo de industrialização que teve início lá em meados do século XVIII, tá? E seus desdobramentos, eles ocorreram a partir das inovações técnicas e também das mudanças na organização da produção industrial, que podem aí ser diferenciados pelo menos em dois momentos, né? A primeira e a segunda revolução industrial. Mas calma que eu vou explicar isso direitinho para vocês agorinha, tá? Então, esses efeitos, eles foram profundos em praticamente, né, todos os países do mundo. E também a industrialização tardia, que é um processo que ocorreu a partir aí do século XX, ou seja, já atrasado, né, em relação ao modelo clássico. Esse modelo ele pode ser associado aos países menos hegemônicos, então muitos dos quais ex-colônias de exploração, como por exemplo o Brasil. Então na Europa o processo de industrialização se deu de um jeito em um determinado momento, que é chamado de industrialização clássica. Já no Brasil, né, ou também nos Estados Unidos, chamado aí de industrialização tardia, porque foi um pouco depois, né, e esses países primeiro tiveram que resolver algumas questões internas ligadas aí a esse vínculo, né, com outros países para depois conseguir propriamente de uma maneira mais efetiva desenvolver a industrialização ali no seu território. Bom, para a gente compreender sobre esse processo da Revolução Industrial, é bom a gente destacar o seguinte, que o artesanato foi o primeiro formato de industrialização. Então, são aquelas atividades de produção de mão de obra familiar. Dentro de casa, as pessoas produziam, né, certas mercadorias, certos produtos para poder revender. Então, quando isso é feito, o trabalho manual, de uma maneira bem rudimentar, né, bem simples, dentro de casa, isso aí está incluído no artesanato, tá? Aqui nós temos um exemplo nessa imagem da produção de tecido, tá? Então, utilizava aí os fios e com a ajuda de uma máquina bem simples, né, um tear bem simples e movido aí a energia humana, né, manual, esse produto, esse tecido, ele era produzido. Então, no caso do artesanato, o produtor ele tem o controle do processo de produção. Então, muitas vezes, desde a organização da linha, né, de pegar o algodão, fazer a linha, fazer o tecido, tingir, então o artesão ele tem domínio de
todas as etapas, tá? E ao final do processo, né, o produto é do produtor. Então ele fez ali esse artesanato, fez aquele tecido ou tapete, que produto que seja, o produto é dele e aí ele vai vender, né, para outra pessoa. Já no caso da manufatura, a mão de obra assalariada e organizado por tarefas. Então, a manufatura, a gente já vai ter algumas máquinas um pouco melhoradas, mas a diferença principal vai ser porque vai ter mais gente trabalhando. E aí, essa família que antes produzia aquele tecido sozinha, a esposa, o marido e os filhos, eles vão precisar de mais gente para trabalhar, porque eles vão ter mais encomendas, vai ter mais gente querendo comprar seu produto. Então, ele contrata ali algumas pessoas, né? E fala, ó, você vai ficar só por conta de fazer a linha, né? De pegar o algodão, torcer e produzir ali a linha. Você vai ficar responsável pela tintura. Então, vai tingir o tecido ali das mais diferentes cores. Tá vendo que aí houve uma organização de tarefas? Se antes o artesão fazia tudo do início ao fim, agora ele começa a distribuir, a dividir essas atividades, tá? E é a partir da manufatura que vai ter origem aí a classe burguesa, né? Esse vai ser o meio de produção dos burgueses. Então, aquela pessoa que organizou ali na sua casa uma pequena oficina, uma pequena produção artesanal e depois contratou funcionários para aumentar a sua produção, esses são ali os primeiros burgueses que vão surgir na história, tá? Porque eles eram donos dos meios de produção. Aquele tear, todo aquele produto, aquelas máquinas utilizadas, ele é dele. Então, ele é dono do meio de produção, certo? Aqui nós temos aí um exemplo, né, das 3 etapas: artesanato, que é algo bem rudimentar, manual, familiar. A manufatura, que aí a gente já vai ter algumas máquinas, né, mais avançadas, e a divisão da tarefa. E por fim, a indústria, que seria essa automatização, né, máquinas que realmente fazem uso das mais inovadoras tecnologias e com isso consegue produzir de uma forma muito mais intensa, né, em larga escala. Mas isso é assunto que a gente vai tratar na próxima aula, tá bom? Por enquanto a gente fica aqui. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Até a próxima.